Sejam bem-vindos a mais uma aula, e a aula de hoje, alotropia. E o que é alotropia? Alotropia é quando você diz assim, não vou fazer essa piada. Não vou fazer essa piada que é muito fraquinha. Alotropia, galera, presta bem atenção. É quando a substância, é quando existem substâncias diferentes, mas que elas são formadas pelo mesmo elemento químico, pelo mesmo carinha lá da tabela periódica. Professor, como assim? São substâncias que são diferentes? Se são substâncias diferentes, você já sabe, elas são diferentes em vários aspectos, mas elas são formadas por um único elemento químico e é o mesmo. Como assim, professor? Olha só. O oxigênio. O oxigênio O2 é o oxigênio que você respira, né? E o O3 é o chamado oxigênio ozônio, gás ozônio. Então aqui o oxigênio respirável, o gás oxigênio, e aqui o gás ozônio. Eles diferem, ou seja, eles são diferentes com o número de átomos em suas moléculas. Olha só, aqui é O2 e aqui é O3. Simples assim. Olha só que interessante. Como eles são substâncias diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico oxigênio, então eles têm também pontos de fusão diferente, ponto de ebulição diferente, a cor deles é diferente também, ó. O oxigênio, por óbvio, tá no ar, você não enxerga, né? E o azul é o gás ozônio. O gás ozônio é azulado. Interessante isso também. Então, mudam as propriedades físicas e também químicas dessas substâncias, ok? Outro exemplo, o enxofre. O enxofre existe o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Professor, o que muda entre eles? A estrutura, galera. Eu quero que você grave. Quem muda o número de átomos, ou seja, a atomicidade, no caso, é o oxigênio e o ozônio, o gás oxigênio e o ozônio. No caso do enxofre, que existe o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, eles mudam, eles são diferentes na questão da forma estrutural com que os átomos se organizam ali, ok? Só para curiosidade, olha só, o enxofre rômbico, eles são cristais amarelinhos transparentes, tá? Translúcidos, na verdade, e transparentes em alguns casos. E o enxofre monoclínico, ele cria formatos de agulhas. Olha que interessante, né? São substâncias que diferem, ponto de fusão, ponto de ebulição. São substâncias diferentes, mas são formadas pelo mesmo elemento químico, enxofre. Dois exemplos que a gente precisa gravar, ok? Outro, o fósforo. Aqui uma curiosidade bem interessante. O fósforo, ele também é organizado em... É como se fossem estruturas P4, 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 4 fósforos ligadinhos. A diferença é que o fósforo vermelho, ele cria uma rede de P4, 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 enquanto o fósforo branco, eles são moléculas isoladas de P4. Eles também se diferenciam quanto à estrutura. Quem é que se diferencia quanto à atomicidade, ou seja, o número de átomos na molécula? Eu volto para você, é o oxigênio, ok? Então essas moléculas de P4, uma curiosidade muito interessante que às vezes é citado em provas, é que o fósforo vermelho, ele encontra-se aqui nas caixinhas de fósforo principalmente. Em alguns países eles utilizam também na própria cabeça do fósforo ali, ok? Fósforo vermelho. E o fósforo branco? Olha essa imagem. É um bombardeio com arma química. Pois é. O fósforo branco, olha só, ele é usado em armas químicas, pois entra em combustão simplesmente em contato com o oxigênio do ar. É horrível. Queimaduras horríveis são causadas. São proibidos, tá? Como armas químicas em geral no mundo é proibido, mas esse fósforo foi utilizado, tá bom? Fósforo branco. E agora, o mais famoso de todos. Então, olha só, nós estamos vendo casos de alotropia, então eles são alótropos. Veja, o grafite e o diamante. Olha a diferença na estrutura deles. O grafite, cada átomozinho de grafite, olha só, ligado com outros 3. Ó, 1, 2, 3. Olha isso aqui. Aqui tá a continuidade, tá? 1, 2, 3. Ah, interessante, são redezinhas, né, professor? Tipo, redinhas assim, tipo, são lâminas com estruturas hexagonais? Sim. E o diamante? Percebe? O diamante, olha só, cada átomo de diamante liga em 1, 2, 3, 4, formando cristais com estruturas tetraédricas ali dentro. Diamante e grafite, eles são alótropos. Eles têm casos de alotropia entre eles. Por quê? Porque são substâncias diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico, carbono. Que interessante, que legal. Tem mais alguma coisinha para se falar disso? Sim, o carbono não gera somente esses dois ali. São vários alótropos do carbono. Mas os principais, para a gente ter uma noção aqui, é o grafite, já toco no assunto do que é o grafeno,
O grafite, o diamante, os fullerenos, olha só, é uma estrutura em forma de esfera, alternando, gente, olha só que interessante, hexágonos com pentágonos. Igualzinho aquelas bolas de futebol mais antigas. E também nós temos os nanotubos de carbono, estruturas extremamente resistentes e muito estudadas aí na tecnologia, com diversas aplicações. Quero chamar atenção aqui para o grafeno e o grafite, porque é o seguinte, ó. O grafite, eles são milhares, bilhares, trilhares de lâminas, de placas, de planos formados por esses carbonos aqui, ó, alternados, que eu tô mostrando para vocês, em formas de hexágonos, um em cima do outro, um empilhamento dessas lâminas. E o grafeno, ele é uma dessas lâminas, é como se fosse o grafite refinado, separado uma laminazinha, e essa laminazinha eles têm várias aplicações, tanto na nanotecnologia, bom, tecnologia em geral, ok? Galera, conseguiram entender o que é a alotropia? Tomara que sim, fiquem com Deus, não esqueçam, curtam aí, compartilhem esse vídeo e não deixem de se inscrever nas nossas redes sociais. Segue lá, tem bastante conteúdo bacana. Um beijo! Uau!